Eu sou um grande fã da franquia 007 e esse é o último filme do Daniel Craig. E pela primeira vez na história da franquia, um ator vai ter uma despedida pensada. Teve, né, uma despedida pensada num filme que foi feito para a despedida do ator na franquia. E isso influenciou positivamente e negativamente no roteiro. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, gente, se a gente começar pela sinopse, não tem muita novidade por aqui, né? É um filme do 007, então o enredo é o mesmo de todos os filmes. Um vilão super excêntrico inventa uma forma muito mirabolante, inovadora de acabar com o mundo e James Bond é convocado, é chamado para poder ir lá resolver a parada. O ponto aqui é que os produtores queriam fazer a despedida do Daniel Craig. Então o filme faz referência a todos os outros filmes da franquia, desde uma cena completa até personagens de outras tramas que aparecem também, detalhes do cenário, trilha sonora. Enquanto a trilha sonora funciona lindamente, com um apuro enorme, como também já é também de praxe nas franquias 007, principalmente na era Daniel Craig, né? Mas enquanto isso, as outras referências flutuam bastante, sabe? Entre ótimas referências a referências bem irregulares, bem mais ou menos mesmo. Principalmente se a gente comparar com outros filmes da era Craig, principalmente a Skyfall, que é o filme que faz referência mesmo a outros. Em Skyfall, tudo é feito de maneira muito orgânica, arrancando ali o suspiro dos fãs, desse fã aqui, né? Porque tudo parece ser incluído ali de maneira com que faça sentido para a trama. Aqui não, aqui em Um Novo Dia para Morrer, muitas das coisas parece que estão ali só para poder cumprir um protocolo, só para poder encerrar alguns ciclos, só para poder entregar fanservice, enfim. Aqui eles estão só cumprindo o protocolo. Nesse filme, Bond está aposentado do serviço secreto, né? E na cabeça dos produtores, isso parece que já foi argumento suficiente para eles descaracterizarem completamente o personagem, como se agora fôssemos conhecer o James Bond de verdade, como ele realmente é. E todo aquele personagem que a gente conheceu, aí não só da era Craig, né, a todas aquelas características do personagem que a gente conheceu de todos esses anos, fizessem parte só da persona dele como agente secreto. E que, na verdade, James Bond é um outro homem também. E é isso que esse filme tenta mostrar pra gente. Bom, pelo menos assim eu imagino, porque tamanho é a descaracterização do personagem. Mas isso, infelizmente, não funciona tão bem assim, sabe? O que temos aqui é uma leve confusão entre você não sabe se você está assistindo a um filme do 007 ou se você está vendo apenas um bom filme de ação com Daniel Craig. Olha, isso se reflete também no ritmo do filme, tá? Que consegue entregar grandes cenas de ação, porém concede longas pausas também para investigação. E aí, se essa investigação fosse algo realmente intrigante, envolvente, beleza, mas não é tanto assim. Outra coisa também que acontece muito, que pausa muito o ritmo do filme, é a vida pessoal de Bond, a qual ele começa a se envolver com tramas que eu não vou revelar aqui para não dar spoilers, mas que ele tenta dar uma profundidade ao personagem, mas aquelas características que ele retoma ali nesse filme, em filmes anteriores é mostrado só como plano de fundo, só como um leve argumento para poder mover o personagem, não para desenvolvê-lo, não para dar profundidade. Então aqui, quando eles passam de novo por isso, fica só um elemento superficial. Mas como eu já disse, mesmo com a descaracterização do personagem, mesmo assim o filme funciona como um bom filme de ação. Os filmes anteriores também já tinham essa preocupação, sabe, de serem, acima de tudo, bons filmes de ação. Porém, os produtores sempre conseguiam equilibrar bem as coisas, né, entre a ação, entre ser um bom filme de ação para aqueles que não estão inseridos no universo de 007, mas também entregavam todas as características do personagem, todas as características do universo de 007 para poder agradar os fãs também. E assim o resultado final era uma coisa bem equilibrada, como se 007 tivesse apenas sido atualizado. Coisas que não acontecem nesse filme. Esse filme só funciona como um bom filme de ação, porque as características do universo e do personagem estão ali, mas não estão,
Enfim, vocês já perceberam que a palavra de ordem desse vídeo é a descaracterização do personagem. E ela influenciou muito no resultado final. Então, seguindo o filme no propósito de encerrar a carreira de Daniel Craig como Bond, o filme traz de volta todos os personagens relevantes dos outros filmes, né? Então vocês podem esperar pelo retorno aí do M, do Q, da Moneypenny, do Felix Leiter e até do Blofeld, tá? E aí vem um parênteses que eu quero fazer para vocês, né? Eu adoro Christopher Walken, mas nossa, ele não funcionou como Blofeld desde lá do Spectre. E quando anunciaram o Spectre, anunciaram que ele seria o Blofeld. Se você é um iniciante na franquia 007, o Ernest Stavro Blofeld é o maior vilão da história da franquia 007. Isso eu estou falando não só da era Daniel Craig, ele está no cânone dos filmes do 007, né? Quando você começa a descobrir lá desde o primeiro filme, desde Dr. No, que é o primeiro filme de 007, lá com Sean Connery, você percebe que os filmes te contam isso, né? Que na verdade todos os vilões de todos os filmes da franquia 007 estão amarrados, fazem parte de uma só organização, que é a Spectre, e que a cabeça daquele octopus, daquele grande octopus, é o Ernest Stavro Blofeld, que mesmo nos filmes anteriores, da era Sean Connery e tal, que os filmes tinham muito um tom de comédia, mas o vilão final soou, né, muito mais perigoso do que este Ernest Stavro Blofeld do Christopher Walken. Então é uma pena que um grande ator, mas não tenha sido dirigido da maneira correta, o filme não tenha ajudado a conduzir ele para um resultado melhor do que o que a gente viu na era Daniel Craig. Bom, mas fechando parênteses aqui, o filme procura fechar o ciclo de quase todos esses personagens, tá? Seja revelando mais detalhes da vida pessoal deles, ou às vezes até matando eles também, aí eu não vou, fiquem tranquilos, não vai ter spoiler, não vou dizer o que acontece com eles. Ainda falando de personagens, eu gostei muito da introdução da nova 007, e aí, não sei se é spoiler para você, mas isso acontece, mas fiquem tranquilos porque é uma personagem que aparece com muito potencial, mas que no fim ela foi muito mal aproveitada e merecia muito mais espaço. Outra que merecia muito mais espaço também é a Paloma, que foi a melhor personagem disparada ali daquele filme, divertidíssima, com carisma enorme, uma grande heroína de ação, mas que também, essa então teve seu espaço ainda mais reduzido. Eu queria ver muito mais da Paloma naquele filme. Bom, gente, embrulhando o pacote, então, assim como nos outros filmes da era Craig, 007, Um Novo Dia para Morrer, é um bom filme de ação, um filme que qualquer pessoa que goste de filmes de ação, que está assistindo aí John Wick, está assistindo Velozes e Furiosos, você vai gostar, pode ir sem medo, tá? O problema aqui é a palavra de ordem desse vídeo, a descaracterização do personagem e como isso influencia em todos os outros elementos do filme também, como um ritmo um pouco inconstante em boa parte do filme e até no seu terço final mesmo. Por essas e outras, que para mim No Time to Die, né, Um Novo Dia para Morrer, leva a nota 6,5 aqui do Papo de Cinema -PC. Você já sabe, né? Se você curtiu essa resenha, deixe seu like, se inscreva no canal. E se você já assistiu o filme, ou se você não se preocupa com spoilers, está super curioso do que acontece aí, se a internet já não spoilou isso para vocês, então agora vamos tratar do fim do filme. Gente, o fim do filme é a cereja do bolo para a palavra que vocês mais ouviram aqui, a tal da descaracterização. Matar James Bond já é uma atitude muito ousada para se pensar em se fazer num roteiro, mas até dá para compreender, né, sob esse ponto de vista que eles quiseram fazer, né, principalmente que é de introduzir uma nova 007, que é super mal aproveitada, mas quer também fechar o ciclo aí desse James Bond da era Craig. Beleza, tudo isso eu entendi. Deu para entender que eles queriam, na verdade, oferecer uma nova perspectiva sobre o personagem, que o 007 é, na verdade, só um número, eles falam isso durante o filme, né? Tem várias piadinhas, algumas muito bem introduzidas ali, exatamente sobre isso, sobre a posição que é o agente 007, e não
que o James Bond fosse o 007. O problema disso tudo é como você vai diferenciar os filmes da franquia 007 a qualquer outro filme de ação e espionagem que você tem por aí. O que faz os filmes de 007 serem diferentes de todos esses e até pioneiro, né, em todos que os outros filmes de ação e espionagem fazem por aí, eles viram primeiro na franquia 007. Então, o que torna a franquia tão especial? É o próprio James Bond. São as características do personagem. Você não assiste um filme de 007 para ver apenas um filme de ação, espionagem e tal. Tem muita gente que faz isso, e tanto que a era Daniel Craig ganhou muitos fãs por causa disso, porque os filmes anteriores eram só focados no personagem mesmo em si. E aí os filmes realmente começaram a perder força, porque tinham muitos elementos de comédia também. Os produtores da época achavam que o caminho era aquele, mas Daniel Craig, a era Craig, adicionou um elemento de ação física muito forte que angariou novos fãs. Só que as características do personagem estavam ali para poder manter também a base que já existia. E é isso que sempre tornou 007 um filme e um personagem diferente dos outros, diferente de um Jason Bourne, por exemplo, e de qualquer outro herói de ação e espionagem que a gente tem na história do cinema. São as características do personagem que fazem ele único. E se você tira todas as características do personagem, ele se torna um filme comum qualquer, assim como é, por exemplo, o Quantum of Solace, que é o segundo filme da era Daniel Craig, e que é um filme esquecível, né? E principalmente que ele vem depois do primeiro filme sensacional, Cassino Royale, que trouxe à tona tudo de volta e toda a nova temática, um novo jeito de olhar para 007, mas com todas as características ali. Aí você faz um Quantum of Solace totalmente fora da curva, ninguém entende o que aconteceu com aquele filme. E aí depois vem a redenção com Skyfall. Enfim, esse filme acaba entrando na lista ali do Quantum of Solace. E bom, gente, no fim, esse filme não serviu para passar a bola para nova gente, já que ela no começo até se mostra uma personagem interessante, porém vai perdendo a força, perdendo tempo de tela, perdendo interesse e termina numa nota esquecível. A decisão de James Bond se matar é uma das piores escolhas de um personagem que eu já vi na história do cinema. Foi vergonha alheia total, assim, um desconforto assistindo aquilo no cinema, uma decisão que não condiz com a personalidade de nenhum herói de ação, muito menos para James Bond. Então, apesar desse vídeo ter spoilers, a maneira como ele o faz, as escolhas que o levam a tomar aquela decisão de se entregar, de se matar, eu não vou também chegar a discutir aqui, senão o vídeo vai para, né, não sei, nem sei quantos minutos já vai render toda essa resenha. Então, esse elemento aí, como eu falei lá no começo, né, foi só a cereja do bolo para várias más decisões que eles tomaram durante todo o filme. Mesmo com tudo isso, eu gostei, eu devo assistir de novo o filme, eu gostei dentro, ali, no limite, né, como um bom filme de ação. Reconheço elementos também muito legais ali, algumas piadinhas de roteiro que funcionaram muito bem, principalmente na hora da troca da 007, para ele, sendo só um James Bond. A parte física do Daniel Craig também me agradou muito, eles tiveram um apuro nesse sentido, de mostrar o quanto ele estava aposentado. Então você não tem um Daniel Craig com uma aparência física robusta, como ele sempre se apresentou nos outros. Fizeram questão de algumas tomadas, pegar ele até com uma certa barriguinha ali, com a barba meio por fazer, para mostrar como ele realmente já estava de saco cheio daquela coisa toda, que ele queria realmente ficar longe. E assim como Michael Corleone diz, né, que quanto mais você tenta se afastar, mais a máfia, mais o sangue, a sujeira toda te puxa de volta, né? Enfim, eu tive essas sensações durante o filme, ou seja, ele consegue tentar te passar a ideia, dá para entender o que eles queriam fazer ali, mas mesmo assim, eu acho que tudo aquilo poderia ter sido bem aproveitado, teria sido muito melhor se o final tivesse sido diferente. Enfim, como eu falei, se a gente for tirar o vídeo para poder discutir só o final, dá um outro vídeo também só com essa parte, ok? Obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, forte abraço e até a próxima.